Na lição da segunda-feira, que tem como título Eis o Homem, nós vamos ver a sequência dos acontecimentos a partir do momento em que Pilatos, tendo feito a pergunta a Jesus, o que é a verdade, se retira da presença de Jesus sem ouvir a sua resposta, motivado pela multidão, pelo barulho da multidão. Pilatos se retira na tentativa de salvar a Jesus e pela primeira vez ele afirma que não via em Jesus nenhum crime. Isso está no próprio verso 38 do capítulo 18. Na sequência, Pilatos tenta convencer a multidão de que aquela prática, daquela tradição de soltar um preso durante a Páscoa, Jesus fosse o preso a ser libertado, mas eles recusaram completamente e gritavam pela soltura de Barrabás, e João afirma que Barrabás era um salteador. Olha, meditemos um pouquinho na troca que foi feita. Renunciaram a Cristo para ter Barrabás. Eu fico pensando, irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas neste mundo rejeitam a Cristo para pedir por Barrabás. Quem é Barrabás? Barrabás pode ser tudo ou todos aqueles que promovem neste mundo qualquer tipo de ação que não seja a nossa salvação. São aqueles que roubam as nossas afeições, são aqueles que assumem o lugar de ídolos neste mundo. Tantas pessoas procuram por ídolos, por pessoas que representem algo para eles, que sejam suas referências. Enfim, Barrabás pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Nós que estamos aqui, tenho certeza, já fizemos a nossa escolha por Jesus. Mas de fato é assim mesmo? Essa escolha por Jesus é uma escolha de palavras ou ela se reflete na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas prioridades? O que poderíamos dizer para as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo parte de uma grande multidão, clamando por Barrabás, rejeitando a Jesus? Que lição preciosa desse momento. Como Pilatos não teve êxito em lhes oferecer a soltura de Jesus como parte da tradição, Pilatos tenta apelar para a sensibilidade dos judeus e por isso ele manda castigar a Jesus. E Jesus então foi castigado, uma coroa de espinhos foi posta em sua cabeça, um manto de púrpura. E os soldados, ainda Jesus não estava na frente da multidão, e os soldados se dirigiam a ele de maneira zombeteira, com desprezo, usando a mesma saudação que usariam diante de César. Salve! Salve, aqui diz o texto bíblico já do capítulo, salve rei dos judeus. Uma forma desprezadora, uma forma depreciadora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, com esta aparência já castigado, com a coroa de espinhos, com esse manto de púrpura, já com seu semblante desfigurado por todo o sofrimento enfrentado, Pilatos agora apresenta Jesus à multidão e usa as palavras, eis o homem. Mas ao verem a Jesus, a reação da multidão não foi de compaixão, não foi de sensibilidade, e eles apenas gritavam, verso 6, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, já não tendo mais força, diz, eu não vejo, pela terceira vez, ele disse, não vejo nele crime algum. E eles dizendo, nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele é réu de morte. E Pilatos, já não tendo mais forças, já não tendo mais como responder à multidão, nos diz que ele se dirige uma vez mais a Jesus. Os autores não comentam isso, mas se dirige uma vez mais a Jesus, verso 9, e diz o seguinte, donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E aí Pilatos se insurge contra Jesus, ele o repreende por não responder, dizendo que tinha autoridade para tirar a vida dele ou para preservá-lo. Mas Jesus responde no verso 11, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E a partir deste momento, Pilatos ainda procurava soltá-lo, e dizendo, aqui está o rei de vocês. Aí então vai para as cenas finais, quando disseram, nós não temos rei senão a César. Quando ele
houve essa expressão e ainda mais os judeus ainda disseram: todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouve isto, mesmo tendo plena convicção da inocência de Jesus, de que ele não tinha crime nenhum, já tendo declarado isso 3 vezes, tendo estado impressionado com o porte, com a nobreza, com a bondade, com a calma de Jesus, Pilatos, tentando agradar os judeus e tentando não desagradar a César, ele entrega Jesus para ser crucificado. Que coisa impressionante, que lição preciosa nós vamos encontrar aqui nesta postura de Pilatos. Quantas vezes, irmãos, nós, prensados por circunstâncias, não querendo desagradar a estes ou agradar aqueles, assumimos escolhas e posturas que desagradam a Deus. Qual foi o fim de Pilatos? A história nos diz que pouco tempo depois, Pilatos foi retirado do seu cargo, foi levado em exílio para a Gália e ali atentou contra a própria vida, cometendo suicídio. E eu tenho para mim que a lembrança do semblante nobre, de bondade, de inocência de Jesus marcou a consciência de Pilatos até o fim de sua vida, a ponto de não suportar mais viver com essa culpa de ter condenado um homem inocente à morte. Um contraste muito curioso, mais uma vez quero lembrar que os autores trazem aqui naquelas letrinhas pequeninas no final da lição de segunda-feira. O governador pagão queria livrar Jesus, mas os líderes espirituais que deveriam tê-lo reconhecido, desejavam que ele fosse crucificado. E a pergunta é: que lições podemos aprender disso? Nós que temos tanta luz acerca da verdade e acerca de Jesus, como nós temos nos comportado, nos conduzido, nos referido à pessoa de Jesus? Será que outras pessoas com conhecimentos diferentes do nosso, às vezes sem tanta luz como nós temos, será que tem uma postura em relação a Jesus mais nobre do que a nossa postura? Para nós pensarmos, para nossa reflexão. Assim pomos um ponto final na lição da segunda-feira.